Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o Hellcast. Esse é o nosso quarto episódio e vamos continuar aí com a nossa peregrinação geográfica, né, pelo mundo do rock e do heavy metal. Hoje é um dia muito importante porque a gente vai falar do nosso país, vamos falar do Brasil e das bandas que fizeram sucesso aqui. O Brasil, cara, eu gosto sempre de citar isso daí. Ele é um país muito rico musicalmente e quando a gente fala musicalmente não é só no metal, não. É em diversos estilos. Hoje a gente vai falar sobre heavy metal e citar algumas coisas também que acaba aparecendo pro meio, que acabou sendo influenciado e que é importante. A gente vai falar mais ou menos ali do período de 1980 para frente. Enfim, fica com a gente aí que vocês vão conhecer. Se você não conhece alguma banda, você vai ficar sabendo. E é isso. Brasil, país, bandas chaves aí como Viper, Sepultura, Angra, né? Bandas mundialmente importantes quando o assunto é metal e que são aqui do nosso Brasil varonil, né? E é isso. Lembrando, né, como sempre, né, que esse programa é um patrocínio do Shopping Tudo, o shopping que tem de tudo para você. E é isso. O programa está sendo editado por nosso amigo Guilherme Souza. Um abraço para o nosso amigo Guilherme. Se você está vendo, foi editado por ele. E eu queria dar as boas-vindas aos meus amigos Felipe Kroll, Matheus Ribeiro. Como vocês estão nesta fatídica quinta-feira, 7 de setembro? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Estou um pouco cansado, que hoje eu tive que desfilar no 7 de setembro, né? Para conseguir mais 3 pontos para passar em História e Estudos Sociais. História que é uma matéria que todo brasileiro deveria estudar, principalmente alguns aí que foram para as urnas 2018, 2022, que fizeram uma cagada gigantesca, mas enfim, vamos falar sobre música aqui. O Brasil é um país muito importante no mundo do heavy metal. O Brasil é um país que revelou muitas bandas influentes, maiores destaques, como você pontuou aí. Viper, Sepultura e Angra, não tem como fugir dessas 3 bandas, mas temos várias outras bandas, né? Além dessas aí que você citou, desde os anos do final de 70, começo dos anos 80, ali várias bandas surgiram e começaram a pavimentar esse caminho. E hoje é seguido por muitas bandas. Felizmente, hoje temos muitas bandas saindo aqui do Brasil também. Krita, que é uma das meninas, Nervosa também, e continua firme e forte, tá para lançar disco novo também. O que mais que temos aqui? Temos o Claustrofobia também, embora os caras morem agora nos Estados Unidos, são todos brasileiros aqui, fazem um som muito foda. Fica na pedir aí para quem tá assistindo, continua ligado aí que vocês vão ficar sabendo de muita coisa que sai aqui do nosso Brasil. Vai lá, Papai Kroll. Fala, rapaziada, beleza? Realmente, cara, o Brasil aí tem muita coisa, igual o Claudio falou aí. A riqueza musical do Brasil é muito grande, cara. Porque é uma mistura muito grande de começar pela mistura de raça, né? Falando assim, bem sem preconceito aí, rapaziada. A raça é porque é biológico, né? Mas misturou muita coisa, muito, como que pode falar, cara? Muita cultura. Muita cultura diferente, né? Isso, Povos de diferentes lugares. Daí vem a riqueza da nossa música e de tudo, cara. Comida, literatura. E no metal e no rock não deixa de ser diferente, cara. A gente tem muita banda legal, muita banda que muita gente não conhece, principalmente a molecada mais nova aí. E a gente vai falar bastante de várias delas aí hoje. Exatamente, cara. No nosso país, como eu gosto sempre de falar, o Brasil ele não é quadrado musicalmente falando, que é por ele ter diversas influências, né, culturais, né, aqui se choca, né, então culturas da Itália, da África, muito pra cá, então acho que quando se tem esse choque de cultura aqui, né. Ih, rapaz. Choque de cultura é outro programa. Mas quando se tem esse choque de outras, essa diversidade, né, eu acho que só vem para acrescentar, né, que é o caso do Brasil. Sim. A gente tem como exemplo, igual o Matheus, eu tinha falado do Angra, né, isso aconteceu no Holy Land, né, que tem bastante influência lá do Nordeste, da Bahia, da música de candomblé e tudo mais, é bem bacana. E o Roots, até o próprio Roots do Sepultura também, que tem todo aquele lance tribal, né? Então esse negócio é muito legal e só no Brasil tem essas coisas, cara. Você pegar, que nem a gente falou de banda britânica, assistir lá nosso episódio sobre banda britânica. Não sei vocês o que vocês acham, mas os britânicos, eles são aquilo, né? Eles são um quadradão. Tem bastante banda, tem uma variedade lá, mas você fala de coisas diferentes, né? Pratos diferentes no banquete musical ali. O Brasil, com certeza, é um país que tá na frente, cara. Eu sempre falei isso aí, eu sempre vou defender o meu país. O Roots mesmo que você citou, tem ali o lance tribal e tal, que é uma coisa que a Sepultura já vinha estudando desde o Deus AD, né? A música que o Andrés, o Max, a Caioas, e era meio que um indício do que eles poderiam trilhar, e o Roots é uma coisa muito louca, assim, que nenhuma banda no mundo fez nenhum disco parecido com o Roots até hoje.
É um disco que tá aí, lançado em 96, 27 anos. E é uma banda que influenciou muita gente, principalmente essa turma mais do metal alternativo, do new metal. Mas ninguém conseguiu fazer nada igual até hoje. Exatamente. E assim, vale lembrar que em 1996, Sepultura tava ali, era uma das maiores bandas do mundo. Em 1996 a gente não tinha nem metade da tecnologia que a gente tem hoje, né? Não era tão fácil você gravar um disco assim. Então, Sepultura, por mais que tivesse muito nome, fosse uma banda gigantesca ali, eles estavam num patamar muito elevado e mesmo assim resolveram inovar. Foi uma atitude muito corajosa do Sepultura, na minha visão, fazer aquele disco. Que toda loucura percussionista que você falou do New Metal. O exemplo é o Slipknot, né? Toda doideira percussionista que teve ali é por causa do Roots, cara. O Corey Taylor já falou isso daí, que é uma grande influência ali do Roots. E, enfim. E, cara, deixa eu, falando em tribal aí, deixa eu já aproveitar e dar uma dica de uma banda que é mais recente, de heavy metal brasileira, formada por indígenas, chama Arandu Aracuá. Eles tocam heavy metal cantando em Tupi-Guarani, cara, falando sobre as lendas deles, né? Bem massa aí pro pessoal que quiser conhecer um negócio diferente, é muito legal. Véio. Ok, bacana, fico feliz de saber, eu mesmo não conhecia, ó, a minha ignorância musical. É muito legal, cara, eles misturam bastante o estilo musical deles com heavy metal, instrumento diferente, é bem massa. E o cara toca guitarra pra caramba. Ah, legal. Só não vou conseguir falar os nomes das músicas porque é muito difícil, cara. Essa língua aí, essa língua não tem tanto domínio assim. Queria ter, eu também não. Pessoal, vamos começar, apesar que a gente já começou, né, mas vamos falar vamos voltar lá pra década de 80, mais precisamente 1984, e aconteceu um negócio bem legal aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, e o Luiz Calanca, né, o dono do selo Baratos Afins, ele resolveu fazer um split e lançar na época, né? Um split é um disco que reúne várias bandas. Com isso, o valor fica mais baixo, né? Porque todas as bandas dividem e tudo mais ali. E ele resolveu lançar 5 bandas de metal, com cada banda, algumas com 2 músicas e tudo mais. E aí, em 1984, surgiu essa beleza aqui, ó, chamada de SP Metal, ó. Isso aqui, ó, um dos marcos do heavy metal nacional. Não tem como a gente falar de heavy metal nacional sem falar disso daqui, cara. Isso aqui é maravilhoso. Aliás, esse aqui foi comprado lá na Baratos, hein? Lá na Baratos. Eu tava junto, hein? A gente tem Avenger, Centúrias, Vírus e Salário Mínimo. Músicas maravilhosas. Esse aqui é um dos discos meus de cabeceira. Eu sei ele de cabo a rabo. E, cara, são discos maravilhosos. Algumas bandas aqui chegaram até a gravar fora. O Vírus chegou a gravar fora. O Salário Mínimo, em 1987, lançou um LP chamado Beijo Fatal, que é muito bom também. O Salário Mínimo, banda do China Lee nos vocais, China Lee também, que foi de Extravaganza. E isso aqui é o marco, cara. Isso aqui é o começo ali. A gente tá falando de 1984, pré-Rock in Rio, né? O pessoal, eu acredito que nessa época aí o pessoal tava à flor da pele ali, né? Acho que só se falava de rock and roll aqui no Brasil. E é muito legal porque é um registro independente, cara. É um registro independente que tem no Brasil. Não é o primeiro disco de metal gravado no Brasil, lógico que não, né? Tem até em outros lugares, com mais Stress, enfim, outras bandas assim. Mas é o registro mais memorável. Se a gente tem Sepultura hoje, é graças a isso. E com aquela qualidade que a gente gosta, né, cara? Então, aí que é o legal, cara. O legal desse disco é que é o seguinte: ele não é um disco, puta disco produzido, né? Aliás, ele é bem mal produzido. Vou ser bem sincero pra vocês, as gravações não são de excelente qualidade, mas a gente tá falando do primeiro, né, cara? Então, mas é aquele charme que ele tem, né? É aquele charme que o SP Metal tem, que eu acho muito legal. E, cara, é isso. Depois, em 1985, com o sucesso desse disco aqui, em 1985, o Luiz Calanca, vendo todo o sucesso dele, ele lançou esse aqui, ó, que na verdade foi esse aqui, ô Felipe, que você tava junto comigo. Eu lembro que era um dos dois. É o SP Metal 2, ó. O SP Metal 2, ele é também tão importante quanto o primeiro. Nele a gente tem o Santuário, o Corsos, o Abutre e o Performance. Eu acho que a banda mais importante da leva SP Metal, olha os caras aqui, eu acho que a banda mais importante da leva dos SP Metal, eu acho que seria o Corsos, foi o Corsos, né? Porque é uma banda que a gente tem aí em atividade até hoje. Banda do Marcelo Pompeu, do Dick Seibert, não sei pronunciar o sobrenome dele. Uma banda muito legal também. E o Corsos aqui.
o Corzus, na minha opinião, os pais do thrash metal no Brasil. Sim, né, cara, os caras começaram o primeiro disco do... Sonho Maníaco em 87. Sonho Maníaco, uma loucura de 87. aquele disco, cara. Lembra muito Slayer, né? Lembra muito Slayer. Primeiras O Sonho Maníaco, cara, ele na época era conhecido, até eu já vi até em entrevistas o Marcelo Pompeu falando. Na época o pessoal falava que era o Hell Awaits, né? Era o Hell Awaits brasileiro. Até a primeira música lembra a do Slayer, cara. Fugiu da música deles agora. A Anjo do Mal, ele começa com o Anjo do Mal. Lembra o Anjo da Morte, né? Angel of Death. Até o gritinho é igual, cara. Até o gritinho é idêntico, cara, é idêntico. Mas é só essa parte que é igual, né? O resto da música é Sim, o resto da música é diferente. E é um disco, cara, que eu acho muito legal, porque o Sonho Maníaco, ele tem músicas longas. O Sonho Maníaco tem música de 6 minutos, 7 minutos, o que pra época era um negócio diferente. Pô, é 7 minutos tocando extremamente rápido, gritos agudos, agonizante, enfim, é doideira. É uma pena o Corsos não tocar. Eles não tem o reconhecimento que devia ter, né, cara? Exatamente, eles não tocam o Sonho Maníaco, né? Tem até. Depois vocês pesquisam, tem até lendas um pouco sombrias em volta do Sonho Maníaco, né? Que o Zema, o baterista do Sonho Maníaco, ele acabou cometendo coisas aí, né? Após o lançamento do disco. Então, tipo, é treta. É complicado. Depois vocês dão uma pesquisada aí pra envolver toda a lenda que envolve esse disco aí. Mas é um baita de um lançamento, cara. É um baita de uma estreia. Eu não sei dizer se é uma estreia do Thrash BR, o Sonho Maníaco. Mas é o pontapé inicial ali, cara. Uma baita de um disco. E vale lembrar também que na época do lançamento da SP Metal, o Brasil vivia sob uma ditadura militar, né? E Exatamente. O metal não... Pelo menos em outras ditaduras, assim, o metal não era muito bem aceito. Então foi uma atitude muito corajosa do pessoal na época. Queria fazer uma coletânea dessa e tal. E possibilitou que muita gente começasse a ouvir heavy metal e a tocar heavy metal. E aparentemente deu certo, né? Faz 40 anos que foi lançado praticamente e a gente tá aqui falando sobre isso até hoje. É lógico que o Corsos não fica só nesse disco, né? Eles têm discos sensacionais, KZS, enfim. Eles lançaram até 2014, né? Os caras tem o Ties of Blood também, que é o vermelho lá também, muito bom também. Ties of Blood é de 2004, esse é embaçado. Que tem correria, né? O que tem correria é o KZS, de 95. E o KZS? Correria? Isso. O Ties of Blood é meio que um retorno dos caras, né? Porque desde 95 eles estavam sem lançar nenhum disco. E aí depois voltaram em 2004 e lançaram. E viu, você tá correto. A correria é do Ties of Blood mesmo. O KZS é só em inglês, né? Perdão. O KZS só tem música em inglês, né? Eu confundi. O KZS tem uma outra música famosa deles que é Internal Line, né? Internal Line. Foi a primeira que eu ouvi há muito tempo. Puta hino, né, cara? Uma música legal, meu. Refrãozão, chiclete. Inclusive, a galera que curte aí, segue os caras no Instagram, que eles divulgam os shows tudo lá, cara. Inclusive, eles fazem bastante shows grátis. Exatamente. Eventos aí, é bem massa. Aí, 84, 85 ali, e não era o heavy metal assim como ainda era um fenômeno novo, né? Ele começou a surgir ali nos anos 70, na Inglaterra, principalmente, só que ainda, apesar de já existir ali há 10, 15 anos, não era uma coisa tão... que existe em tantos lugares do mundo, não era uma coisa tão popular, né? Porque demorou aqui no Brasil pelo menos uma década, assim, para as bandas de metal... Foi gangatinhando, né, cara? Foi devagar. E aí depois explodiu, né, no mundo inteiro. Felizmente, na nossa sorte. Inclusive no Brasil, antes dos anos 80, o forte era o rock mais rock and roll mesmo, né? Blues. Progressivo também, era né? muito forte, por causa das máquinas, tudo. E aí rock, made in Brasil, tinha várias bandas boas também, né, cara? E eles foram os primeiros, né? O São Paulo, né, cara? São Paulo ali é uma usina de banda, né, cara? Tem regiões que tem bandas boas no Brasil, né, cara? O Sul também tem muita banda boa, Nordeste. Tanto é que o pessoal fala que a Pompeia ali, região da Pompeia ali de São Paulo, é a Liverpool brasileira. Tanto Made in Brasil, Mutantes, cara. Um monte de banda saiu de lá, cara. Acho que é o Terço, se não me engano, saiu de lá também. Essas bandas aí, prog aí, tudo saiu de lá, cara. Então, eu já ouvi pessoas contando, assim, de época que você andava na Pompeia, assim, na década de 80, cara, você escutava cada casa que você passava, o cara tava ensaiando um som. Cada casa. Imagina que louco isso daí, cara. Porque nessa época aí não tinha internet. Essa é uma época muito boa, né, cara? Pra quem gosta de rock, devia ser muito massa.
Sensacional. E depois passando aí de 1987 em diante, tem mais alguma banda aí? Então, você tinha falado, Cláudio, sobre regiões, né? Sim. Uma outra região também próxima, entre aspas, ali de São Paulo, que foi também um grande celeiro para o metal nacional, Minas Gerais, né? Tivemos ali Sepultura, Overdose, Sarcófago e mais um monte de banda aí que ajudou o metal brasileiro a se consolidar. Sim. Cogumelo Records, né? Que fez um puta trampo massa. Sepultura, não sei, eu acho que não tem muito o que falar desses caras que não foi falado ou escrito até hoje. Eu não tenho muito o que falar, assim. Sepultura é foda. Se não fosse Sepultura, talvez a gente não tivesse metal. Talvez o metal brasileiro não fosse tão respeitado como é lá fora. Não. Tanto que Sepultura até hoje, né? Mesmo com mudanças de formação, sem estar com a sua formação clássica, Sepultura continua sendo um nome muito respeitado lá fora. Exatamente. Na minha visão, eu acho que é mais respeitado até lá fora do que aqui no Brasil. Sim. E eu acho, cara, que o Sepultura, ele mudou mesmo, ele ficou afiado, até esqueci de pegar. Ele ficou afiado nesse disco aqui, ó. Aqui é um dos meus favoritos. Esquizofrenia. Que não, com todo respeito ao trabalho do Jairo Guedes, né, o primeiro guitarrista, a entrada do Andreas Kisser mudou o Sepultura, né? O Andreas Kisser é um excelente guitarrista, ele ajudou a deixar o som do Sepultura mais, como posso falar, mais polido, não sei se esse termo que cabe, mas com um pouco mais lapidado. Porque era muito assim, esse aqui, por exemplo, o Beneath the Remains, né? Assim como o Bestial também. Ele é legal, só que ele é mais próximo ali ele é mais extremo, assim, do que mais próximo do thrash. Eu acho que ele flerta um pouco mais com o extremo por causa das guitarras, principalmente porque ele fica, em alguns momentos, ele fica meio inaudível, sabe? Com aqueles... o Beneath eu acho ele mais evoluído do que a Esquizofrenia, até porque ele vem depois, né? Mas... ele é, na minha visão, assim, o Beneath the Remains, o ápice do Sepultura começa ali. É ali que a banda meio que encontra o seu caminho. Tanto que eu, particularmente, eu acho o Beneath the Remains bem parecido com o Arise, assim, na questão da agressividade e tal. Mas era uma agressividade mais, não comedida. Era uma agressividade mais lapidada mesmo, por conta do Andrés. Que na minha visão, a partir do momento que o Andrés entrou, o Sepultura meio que encontrou o equilíbrio, sabe? Entre a agressividade e a técnica. Juntaram-se ali dois mundos. E só uma curiosidade, se você olhar na encarte do Beneath the Remains, vai ter, acho que, teclado e sintetizador. Aí vai estar o nome de Henrique. É um Henrique Portugal que toca no Skank. Sério mesmo? Acredite se quiser. Só que eu acho que vai estar só como Henrique, o crédito. Aqui, ó. Olha, rapaz, é mesmo? Será que dá pra ver na câmera aí? Eu acho difícil, viu? Não vai dar pra ver. Não vai dar. Mas pra quem tiver curiosidade, é só entrar no site Metal Archives e tem lá. Tem a ficha técnica do álbum. Só procurar Metal Archives Beneath the Remains. Se eu não me engano, ele toca também no Esquizofrenia e acho que no Arise ele grava alguma coisa. Legal, cara. Synthers by Henrique. Bacana. Não tinha prestado atenção nisso aí, não. O Henrique Portugal eu também só descobri depois que o Max falou numa entrevista dele com o Gastão. E... bom, aí o Sepultura pavimentou o caminho, né? Sempre fazendo álbuns colossais, assim, na minha visão. Embora assumo isso aqui, eu não sou tão fã do Sepultura ali, pós. O último álbum do Sepultura que eu ouvi com afinco assim mesmo foi o Horrorback, que é de 2003. Então você não gosta disso aqui, então? Ouvi assim, não dá pra falar que é ruim, né? Muito bem tocado, muito técnico, mas eu acho que é porque eu também me distanciei um pouco desse estilo de som. Tô vendo umas coisas mais leves hoje em dia e tal. E aí eu acabei me distanciando um pouco. Mas não dá pra falar uma vírgula, né, do Sepultura. Não dá pra falar mal, velho. Os caras são foda. E aí também, depois do Sepultura, tem a banda que o Max Cavalera montou, né? O Soulfly, embora não seja só de brasileiros, mas o Max Cavalera é meio que uma força da natureza, né? Tudo que ele põe a mão ali Cavaleiro do metal, né? Ele é foda, cara. Ele é um ícone da parada, assim, que merece muito respeito. Então, Sepultura não tem o que falar. São vários projetos, né, cara? Tem aquele Nail Bomb lá também, dele é muito bacana também. Nail Bomb, apesar que o Nail Bomb não lança muita coisa faz tempo, né? Mas Nail Bomb, tem o Go Ahead and Die, que é ele, o filho dele. Killer Be Killed, que é com os caras do Mastodon e do... agora me fugiu da cabeça. É o Max Cavalera, o vocal do Mastodon, o Greg Puciato, que era do Dillinger Escape Plan, o Cavaleira Conspiracy, com o irmão dele, Igor Cavaleira. Na minha visão, assim, é o maior baterista da história do metal brasileiro, maior, mais influente. Eles regravaram, foi o Conspiracy? Eu tô meio por fora disso aí, eles regravaram. Eles regravaram sob o nome Cavaleira, né? Mas é Cavaleira Conspiracy, vamos dizer assim. Coisa, né? Foi o Morbid Visions e o Bestial Devastation. Morbid Visions, o primeiro disco de Sepultura, né? E o Bestial Devastation, o primeiro EP da Sepultura.
o EP de 85 e o disco de 1986. Certo. Para São Paulo, né? A gente falou das bandas de Minas aí, muitas bandas assim, importantes do cenário mineiro. E voltando para São Paulo, ainda nos anos 80 também, outra banda muito importante, Viper, e um dos, na minha visão, assim, um dos principais nomes do Power Metal, quando o Power Metal não era um estilo tão conhecido no mundo inteiro. Tínhamos ali na Alemanha o Halloween fazendo, mas também estava dando seus primeiros passos. O Viper, em 1987, lançou Soldiers of Sunrise, um dos grandes clássicos do Power Metal. Para quem não sabe, o Viper, a primeira banda do André Matos. Com licença, pessoal, perdão, tive que passar inseticida aqui por causa dos mosquitos e aconteceu esse pequeno acidente. Então, Viper, a primeira banda profissional ali do André Matos. André Matos, um dos grandes vocalistas da história do metal mundial, que infelizmente faleceu em 2019. Viper que lançou Soldiers of Sunrise e depois o seu disco mais aclamado, né, Teacher of Fate, 1989, ali, com grandes músicas, Living for the Night, Live Again. É um disco muito... tudo que se ouve hoje de Power Metal, metal melódico, a gente costuma dizer, tudo que a gente ouve hoje de Power Metal tem ali nesses dois discos, Soldiers of Sunrise e Teacher of Fate. Aí depois o André Matos saiu, foi pro Angra, que mais gente conhece, e o Viper continuou o seu caminho. Pete Passarel, um dos irmãos fundadores da banda, ao lado do Yves Passarel. Pete Passarel assumiu o vocal, o Viper continuou sua trajetória, e é uma das bandas mais... como posso falar, na minha visão, assim, uma das bandas que mais merece respeito do cenário do metal brasileiro. Continua aí, firme e forte, nativa, fazendo shows até hoje, com a sua formação aí, com o Leandro Cassoilo no vocal, um baita vocal, que também cantava no Eterno, uma banda de white metal aqui brasileira, uma banda de heavy metal, metal melódico, com prog metal, com letras cristãs, uma grande banda. Uma banda muito, muito legal aí, você que é mais novo e tal e não conhece, vai atrás do Viper que você não vai se arrepender. E o Angra também, né, que veio ali depois que o André Matos saiu do Viper. O Angra, que era meio que uma seleção brasileira de músicos, né? Músicos renomados. Rafael Bittencourt, Kiko Loureiro, André Matos, Luiz Mariucci. O Angra que, não sei, na minha visão, assim, o que o Sepultura impactou pela agressividade, o Angra impactou pela técnica. Era um som pela bem beleza, mais... né, cara? Era um som mais... No Angra, sim, embora fosse um som agressivo, no Angra cabe esse termo polido, porque era uma coisa muito, muito bem feita, muito... Não que o Sepultura não fosse, pelo amor de Deus, a coisa um pouco mais pomposa do Angra. É que o assim. estilo pedia isso, né, cara? O estilo de Sepultura tem que ver. Não é que é Sim. mal feito, né? Que é estilo diferente, é trash, cara. Se você polir muito trash, vai virar o quê? Vira heavy metal. Vira. Entendeu? Sim, Mas o Angra já isso. era aquela coisa mais lapidada. Sim, Angra também, né, que passou por muitas mudanças de formação, mas continua aí, firme e forte no seu caminho hoje. Até vai lançar um disco, né, 3 de novembro. Por sinal, é o dia que o Angels Cry fez 30 anos. 3 de novembro. E é o dia que eu vou fazer 38 também. Olha só. Beleza. É o dia mais bonito do ano. O Angels cara, Cry é um disco muito legal. A Carry On na versão do Angra ficou muito massa, né, cara? O André Matos cantando ela ficou muito bom. Não, o Carry On é do Angra, não sei que você não tá confundindo com a Wuthering Heights. Eu falei errado. O cover daqui, tipo... Ficou muito boa, velho, muito boa. E foi, de novo, assim, uma parada muito corajosa, né, porque... Primeiro álbum. Embora o André Matos tivesse uma puta voz, essa música tem uns tons muito altos, né? Sim, ele vai ali, ele busca, ficou uma puta versão massa. E o Angra também tem discos muito diferentes, assim, um do outro, né? Aqua. O polêmico Aqua. Apesar que eu gosto do Aqua, viu? Acho o Aqua bom. O que eu mais gosto do Angra, não sei se é por questão sentimental, assim, é o Fireworks. Eu lembro muito. Foi o primeiro dos caras que eu ouvi. O Fireworks é o que tem Lisbon e Metal Wings of Reality, foi o primeiro que eu vi. Wings of Reality. É esse que tem Painkiller? Não, Painkiller era do... Eu não lembro se é do Holy... Eu acho que Painkiller é do EP. Painkiller acho que é do EP Freedom do Freedom Call. Do barquinho, né? Que tem a capa do barquinho. Eu sempre confundia quando eu era moleque o Freedom Call com o Holy Land, mas não tem muita coisa a ver. É só a capa mesmo que parece. Cara, o disco, assim, eu falo pra todo mundo. Um dos discos da minha vida é o Holy Land, cara. É um dos meus discos, assim, favoritos da vida. O Holy Land é o que tem Nothing to Say, né? Carolina For. E a Holy Land, que é uma das minhas que, na minha opinião, é a música, minha música favorita do Angra, ao lado de Streets of Tomorrow. E a Make Believe também, né? Que é muito bonita. Make Believe, claro. Música muito legal. Enfim, é lindo, cara. O Holy Land, se eu fosse
ter que mensurar ele numa palavra só é beleza, cara. Ele disse que é maravilhoso. O Holy Land tem muito da musicalidade brasileira, né? É meio como se fosse o Roots do Angra, só que o Holy Land foi lançado antes, né? Sim. O Holy Land é de 1995, o Roots é de 1996. E tem bastante, principalmente na Nothing to Say, cara, tem bastante coisa do maracatu, cara. Sim, tem bastante cara, tem até elemento. um batuque, né? Antes de começar aquele riff mais furioso dela. É um negócio muito louco, cara. Um negócio muito da hora. Faltou só ali um brimbal ali. Aí ficou a cargo do Sepultura ali, na atitude. Apesar que o Kiko Loureiro tem um disco do Kiko Loureiro solo, que chama Sons of Innocence, e tem uma música que chama Mãe d'Água, cara, que ele faz um solo de brimbal. Tem um solo de brimbal do Kiko Loureiro, cara. Bem bacana. No Angels Cry tem uma música que começa com Asa Branca, né? Só que eu não lembro qual. Não é Never Understand. E agora? Vou tentar pesquisar. Não, é Carolina For, ô Matheus. Não, a Carolina For ela é do Holy Land. Então, não, a Carolina For, ela tem um trecho de uma música do Hermeto Pascoal, se eu não me engano. Ah, tá. Não, mas no Angels Cry, cara, tem uma que é no início mesmo. Não é aí. Acho que é Never Understand. Depois eu vou ouvir aqui, eu vou confirmar com vocês. E será que foi esse solo de berimbau que fez o Dave Mustaine chamar o Kiko Loureiro pro Megadeth? Eu imagino que não. E hoje o... Tá afastado, né, cara? Ele vai se afastar, né? Tá afastado por conta de... espero que não seja nada sério. Deixa eu ver aqui se é Never Understand. Não é Asa Branca, a composição, mas a... É nordestina, cara. É escala nordestina. Mas eu não lembro o nome da música agora. Mas a Never Understand começa com o trecho de uma música brasileira, o que é muito legal, né? Sim. Não, é Asa Branca mesmo. É Asa Branca? De acordo com a Wikipedia aqui. Olha só. E aí o Angra depois mudou bastante de formação, e eu lembro que o primeiro show que eu vi na minha vida foi do Angra em 2002, aqui em Limeira. A formação com o Edu Falaschi, aqueles Priest. O que era? Rebirth? Putz, tá difícil hoje, pessoal. Perdão, mas o inseticida aqui tá me fazendo mal. Era a turnê do Rebirth. 2000, o álbum lançado em 2001 e o show aqui em 2002. 2002, bacana. Em 2002 e depois em 2004. O Rebirth, ele é o recomeço, né, do Angra, porque o Rebirth é o renascimento. Literalmente, Porque o Rebirth é maravilhoso, cara. Puta, E foi legal ali esse começo dos anos 2000, porque aí os caras que tinham saído do Angra, né, André Matos, Luiz Mariucci e o baterista, fundaram o Xamã, né? O Xamã, sim. Que contava também com o Hugo Mariucci na guitarra, irmão do Luiz Mariucci. Lançaram o Fairy Tail, né? O primeiro disco do Xamã. Ritual. Fairy Tail é verdade. Jesus Cristo, Salvador do Mundo, né? Não é aquela lá? É o nome de uma música que foi tema de novela, né? Agora eu não lembro se era o Beijo do Vampiro. Ih, rapaz. Mas foi tema de uma novela da Globo. Eu sei que foi tema de novela, mas novela já não manjo. E o Xamã também, ele é meio que uma versão um pouco mais... Depois que separou ali, o Xamã parece que ficou com essas brasilidades, né? As coisas... Não só do Brasil, né? Até pelo nome, Xamã é uma coisa mais mística. O Xamã, o nome Xamã é uma música do Angra, né? O Xamã, né? Tem, eu acho que é do Holy Land ou do Freedom Call. Eu acho que é do Freedom Call, cara. Não é do Holy Land, não, deixa Xamã. Mas tenho certeza, tem que pesquisar. E aí o Angra ficou com aquele lado mais progressivo, né? Mais progressivo, mais heavy. Embora fosse ainda um som muito, muito experimental. Continua sendo até hoje, né? E o Xamã já não, né? Encerrou as atividades aí em 2022, depois de 20 anos de história, né? Uma história longeva aí. Uma banda muito importante também. O The Xamã é do Holy Land. Holy Land, baita disso. E aí o Xamã encerrou as atividades, né? Mas temos também muitas outras bandas, assim, nessa área do melódico, do prog no Brasil. Inclusive, tem o André Matos, né? Tinha o projeto solo dele. Muito bom, Time to Be Free, cara. Puta de um disco. Tem Let It Go, né? Que eu acho que foi a música de maior sucesso dele. A impressão que eu tenho quando eu falo do André Matos, assim, é que eu acho que ele poderia ter sido maior do que ele foi, sabe? É um cara muito influente e tal, mas eu acho que questão de sucesso, assim, questão de vendas e tal, eu acho que ele poderia ser um pouco maior, mas infelizmente não deu certo. Assim, não que não deu certo, a carreira dele é uma puta carreira respeitada. Mas eu acho que ele poderia estar num nível assim, sei lá, não diria Bruce Dickinson, mas um nível próximo ali, sabe? Um nível que, infelizmente, na minha visão, assim, ele não conseguiu chegar mais. É um dos maiores cantores, assim, no metal. No metal nacional, não tenho dúvida. No metal nacional, ele é o maior. No metal mundial, ele tá muito bem colocado ali.
um puta cara talentoso, tinha uma voz única, muito potente. É um cara que faz falta. Cara, eu me atrevo a Exatamente. dizer que se ele fosse de outro país, em uma banda fora, teria feito esse sucesso todo. Ah, também tem isso. Porque aqui no Brasil a gente sabe que é complicado, né, cara? Cara, o Angra, ele não Angra. fazia sucesso, ele fazia sucesso no Japão pra caramba, né? É. Nem no Brasil ele fazia tanto sucesso Não, assim, né? Não era só tipo o Angra, né? estrondoso, assim, né? A gente tem que O- contar o Sepultura como exceção, cara, porque dificilmente você vê uma banda de metal, rock do Brasil que faz sucesso fora, assim, que atinge o nível que os caras atingiram. O Viper também fez muito sucesso no Japão, tanto que o No Viper Japão. tem um ao vivo gravado no Japão. E Até o ao que esses vivo caras. gravado depois. Esses caras gravaram tudo Depois disco quando o lá, Dramato né? saiu. Porque- Sim. O mercado japonês, né? É um mercado legal, assim, para as gravadoras e tal, para as bandas de metal. O público japonês gosta muito, né? Sim. Do heavy metal. Então, e é curioso, né? Que a gente costuma falar que é Angraverso. São tantas bandas que saem ali dessa árvore genealógica que nasceu ali com Viper, né? Depois foi Angra, foi Xamã, depois tinha a banda do Aquiles Priester, era Nocturnal, acho que era o nome da banda. Hoje, acho que ele agenciava Nocturnal. essa banda, né? A banda Se você dele for era pegar até Hangar, o Almar, cara, até o Almar, se Sim. você pegar, que tem Do Falasque. ligação. Não, é do Sim. Falasque e do Marcelo Barbosa também. Ele chegou a tocar no Almar? Não O Marcelo sabia disso Barbosa aí. era guitarrista do Almar antes de entrar no Angra. Ah, bacana. E são todos músicos ali muito, muito talentosos, né? Todos Muito passaram talentoso. pela banda. Até porque para tocar esse som que o Angra entrega, tem que ser bom no que você faz. Exatamente. Porque ali é pegado, cara. O progressivozão ali é. É um E o estilo Angra tá complicado, né, cara? O Angra tá um Dream Theater, cara, hoje. O Angra virou Cara, um Dream Theater, cara. Virou Sim, é tudo muito, muito complexo, né? medrontoso, cara. Aquele o Secret Garden foi, acho que, o último lançamento deles. Maravilhoso, cara. Tem música, participação especial, tem, acho que é Dee Snyder, tem Sim. aquela do Épica lá. Como que chama? Simone Simons? Simone Simmons. Simone Simmons, né? Se eu não me engano, Maravilhosa. eu acho que Simons é com 2M e Simmons é com 1. É, A dela é com assim. um só, né? E ali a Liza White Glass também, né? Do Arch Sim. Enemy, né? Também participa. A Sandy participa também. Acho que é Black Widow's Web. Black o nome da Widow's música. Web, exatamente. Que as duas, né, junto, né? A Sandy e a Sim, a Alissa. Alissa. Isso. E tem isso. também a da árvore genealógica do Angra ainda, os Symbols, né? Que era a banda dos irmãos Falasque, o Edu e o Tito Falasque. Tocava ali prog metal também. Uhum. Prog Power, né? E os dois Pegada aí. costumam Tem a própria meio Falasque, né? A própria banda do Falasque também. né? que agora o Edu Falasque com a banda dele, né? E ainda falando ali sobre os anos 90 e tal, tem outra banda também muito importante que é o Dr. Sim. Exatamente. É uma banda falando em técnica, em Sim. peso e tal. O Dr. Sim também é um nome muito importante que merece ser mencionado. Aí ali nos anos 90 surge uma outra banda também, só que aí descendo um pouco mais no mapa, saindo de Minas Gerais e indo para o Rio Grande do Sul. Crisium, a gente não pode esquecer nunca. São caras que levam até hoje a bandeira aí do metal extremo pro resto do mundo. Uma banda Power Trio, né? Três irmãos, Moisés, Alex e Max. Os caras é old school. Os caras é old school pra caramba, né, cara? É tocar pela pegada lá. Eu cheguei a ver os caras aqui em Limeira ano passado, em julho, e vi os caras no Summer Breeze desse ano, Mirage aqui é uma casa de shows fechada e o Summer Breeze no local aberto. Nos dois lugares, os caras fizeram um show, assim, dois shows, perfeitos, assim. Os caras são muito profissionais, são muito... Eles tocaram no mesmo dia do Testament, não foi? Foi no domingo do Summer Breeze. No domingo, Foi Crisium, Testament, Creator, o que mais? Puta, é verdade, Creator. Foi, cara, foi um dia bem legal. E o Crisium é uma banda... fazer metal no Brasil já não é muito fácil. Às vezes esse metal extremo que os caras fazem. Então é algo que merece muito respeito. Os caras merecem todos os elogios, assim. E fazem muito sucesso no mundo também, né? Flertaram com todos os estilos também, né? Do mais extremo, assim, né? Do trash até o mais extremo, né? Black Force também, Conquerors of Armageddon. Essa pegada aí é muito louco. Os caras são muito foda, meu. E estão nativos até hoje, né? Basicamente aí 30 anos fazendo um som que não é de fácil absorção, não é fácil você ouvir o som dos caras. Não. E mesmo assim os caras continuam aí firme e forte, estão
Então, de parabéns. E aí uma outra banda também que aí já não é tão death metal, né? Já é mais próximo do thrash, do blues, claustrofobia, os manos aí que começaram em Leme, hoje estão nos Estados Unidos. É uma banda muito competente também. Surgiram ali, embora a banda tenha começado a fazer sucesso nos anos 2000, surgiram nos anos 90. E ajudaram muito, né? Vieram ali na onda de Sepultura e tal, e continuaram nesse caminho que muitas bandas seguem até hoje. Sim. E é isso. Bom, pessoal, esse foi uma leve pincelada no mundo do rock and roll. Você deve estar se perguntando... Sobre os 90, né? E ainda sobre faltam algumas bandas aí. Exatamente. Você não fica bravo se não falou alguma banda. Você não falou o Torture Squad. Não. Calma, vai chegar a hora. Calma. Se vocês curtiram e querem que falem de mais bandas, deixa lá nos comentários. Deixa lá. Como sugestão que a gente faz, cara. Exatamente. Tem bastante banda boa pra falar. A gente não falou de punk ainda. Punk, Olho Seco, Cólera, Ratos, né? A gente não falou dessas coisas ainda. Nem do cenário mais atual também, né? Do cenário mais atual, mas isso daí eu acho que é um tema que a gente deveria separar um EP só pra ele, só. A gente vai fazer, porque tem as meninas do Cripta, do Nervosa, exatamente, tem Torture Squad, como vocês mesmos citaram aí. Como eu disse, cara, é muita coisa. A gente veio tentando fazer uma linha do tempo ali, né? Pegando os principais ali. E é lógico, se a gente deixou de falar de alguma aqui, não é que não é importante, não presta. Não é nada disso. É que é só porque é muita coisa, cara. Muita coisa e às vezes uma coisa ou outra acaba escapando, né? Acaba escapando, exatamente. Então, e se você não ouviu, como o Felipe já disse, se você não ouviu alguma banda que você gostaria de ter ouvido, deixa nos comentários. A gente deixa anotado para o próximo episódio e a gente fazer o adendo. É sempre bom ter o comentário de vocês, né? Esse feedback que ajuda bastante a gente a melhorar e ter conteúdos novos, né? Um amigo internauta sempre é importante. O famoso amigonauta. Esse mesmo. Depois do amigo locutor, né? Do amigo internauta. Vamos encerrar por aqui? Passar a régua? Vamos encerrar e curtir o feriado agora. É isso aí. Bom, pessoal, se você assistiu a gente até aqui... Curtir o feriado trabalhando. Se você assistiu a gente daqui, espero que você tenha um bom final de semana aí. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, lá no Instagram, @HellcastPodcast. Se inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Spotify. E é isso. A gente vai tentar uns 2 episódios por mês aí. A gente tá caminhando, a gente tá indo pro sucesso, tá ficando legal, tá dando certo, tá se encaixando. E é isso. Acompanha a gente no Instagram, porque lá no Instagram a gente posta o próximo tema e tudo mais. E a gente interage um pouco mais com vocês. Isso, exatamente. Então acompanha a gente lá. E é isso. Pra você que tá ouvindo, pra você que tá nos assistindo, um abraço. Um beijo e até a próxima. Em considerações finais, meus amigos. Eu agradecer a todo mundo que ouviu o nosso programa aí. Pedir pro pessoal mandar sugestão aí nos comentários, que vai tentando atender a todo mundo, né? E devagar a gente vai falando sobre outros temas aí. Vamos firme e forte no caminho do Hellcast. Um abraço pra todo mundo aí e um beijo no sorriso da Fernanda, minha namorada. Rapaz, declarações, hein? Aí sim. Ela só vai saber se ela assistir até aqui. Hein? Pois é. Aí dá pra você cobrar em casa, hein, depois. É isso. Valeu, rapaziada, e até a próxima. Falou. Forte abraço.